se eu saberia fazer, entendeu? Uhum. E Conseguiu? teve um que eu acabei me enrolando, foi aquele que o senhor aplicou a série de Taylor. Uhum. Deixa eu só abrir aqui, porque eu estava olhando até antes da aula, ver se eu, aonde que eu me perdi, eu me buguei aqui. Era um exemplo nos primeiros. Todos os outros eu consegui fazer, até aquele da energia potencial, consegui fazer. Mas esse eu não consegui fazer mesmo, mestre. Eu não sei por quê. Deixa eu olhar aqui, eu Qual estava é? olhando bem nas atividades que o senhor postou. Estava nas notas. Hum. Notas da aula 2. Isso. Era um que aparecia uma letrinha, acho que era ETA. Deixa eu ver aqui. ETA é o que a gente chamou do desvio, né? Isso. Que foi a demonstração para chegar àquela conclusão de que bastava calcular a derivada da função no ponto fixo Uhum. e avaliar se essa derivada era positiva ou negativa para saber se esse ponto fixo era estável ou instável, Sim. E tá? Então, aí, hum, estabilidade linear, isso mesmo. isso. E aí, na solução, eu me perdi, porque ficou derivada de eta Hum, sobre o tempo é uhum. igual a Não derivada sobre o de tempo, eta não, sobre Josiane, lambda. em relação ao. Não é uma fração, tá? Isso é uma Sim, operação. É a derivada de eta em certo. relação ao tempo igual a menos eta, não é esse? Isso mesmo. Uhum. Eu não Tá. entendi por que que apareceu esse lambda aqui, entendeu, mestre? Então, lambda foi o que eu chamei de que era mesmo? Era a derivada do f com relação ao x. Simplesmente eu substituí isso por lambda, um nome que eu dei para poder a anotação ficar mais enxuta. Ah, entendi. Então o senhor usou esse recurso, por isso que eu não estava entendendo. Agora eu entendi. Tá? É Deixa só eu um anotar símbolo aqui para que daqui a representar pouco eu essa perdi. derivada, Tá ok, então agora eu entendi. que a solução final vai ficar com essa coisa dentro do argumento da exponencial. Então, para não ter que escrever exponencial de menos a derivada de f com relação a x vezes o tempo, aí eu coloquei, chamei essa derivada de f com relação a x de lambda, só para a expressão ficar Entendi. mais compacta, tá bem? Sim, tá ok, obrigado. Nada. Muito bem, gente. Então, mais alguma coisa? Então, vamos dar continuidade à nossa discussão. Vamos fechar essa questão sobre o fluxo em uma dimensão. Hoje a gente vai começar falando de soluções numéricas para essas equações. Então, nós vimos como abordar essas equações de forma qualitativa, de maneira que com essas técnicas, tanto a gráfica quanto essa da estabilidade linear, nós éramos capazes de determinar os pontos fixos de uma dada equação e avaliar se esses pontos fixos eram estáveis ou instáveis. Então, tendo ideia, assim, de que, dado uma condição inicial, qual é o caminho que a função x de t vai seguir até, eventualmente, se estabilizar num valor final, que era exatamente o ponto fixo, né? Então, hoje, nós vamos discutir como resolver essa equação, não de forma analítica, mas numérica. Tá? A ferramenta numérica é muitas vezes uma ferramenta útil, porque algumas equações são extremamente difíceis e mesmo impossíveis de serem resolvidas analiticamente. Então, nesses casos, a gente tem que apelar para uma aproximação através dessa ferramenta numérica. Vocês vão ver, como nós vamos discutir, que essa solução não é uma solução exata, naturalmente, e tem também suas limitações, né? Como todas as aproximações têm suas limitações. Bom, então eu vou começar aqui falando de um desses métodos para resolver numericamente uma dada equação, é o chamado método de Euler, que é o que nós vamos nos deter mais tempo aqui para discutir. Bom, no método de Euler, a gente parte do seguinte. Então, vou partir de uma equação de primeira ordem, geral,
tá? Tipo, x ponto igual a um f de x. A gente tem que lembrar que essa variável x, né, ela, na verdade, é uma função que depende do tempo. Tá? Então, encontrar essa forma de x é resolver essa equação aqui. Bom, mas nós temos o seguinte, o que é isso daqui? Isso daqui é a derivada de x com relação ao tempo. E o que é a derivada de uma função? Né? A derivada de uma função é, de acordo com aquela definição que a gente aprende de derivada, um limite em que eu tomo o valor dessa função em dois pontos distintos, tá? Nesse caso, separados por uma distância que eu vou chamar aqui de ΔT. Então, eu tomo essa diferença entre o valor da função no ponto t mais ΔT e no ponto t, e divide por ΔT. Se esse ΔT tender para zero, isso daqui representa justamente a derivada da função em relação a t. Tá? Ou seja, isso daqui vem daquela interpretação gráfica que a gente dá para a operação derivada, que a derivada, na verdade, é a reta tangente, é a inclinação da reta tangente à função num dado ponto. Então, imagine que eu tenho, por exemplo, uma curva, sei lá, como essa daqui. Aí eu pego dois pontos aqui, esse ponto, x e t, e esse outro ponto aqui, x de t mais ΔT, ou seja, essa diferença aqui corresponde ao ΔT. Né? Bom, desculpa, eu coloquei x e t, na verdade, x e t aqui, né? Esse valor aqui seria o x e t, e esse valor aqui seria o x e t mais ΔT. Aqui seria exatamente t e t mais ΔT. Tá? E aí, ao traçar a reta que junta esses dois pontos, se esse ΔT for suficientemente pequeno, essa reta aqui, ela vai acabar, a ΔT muito pequena, ela vai acabar tangenciando a função naquele ponto. Então, imagine que eu viesse para cá, ó, se o meu ΔT fosse menor, aí a reta teria essa inclinação aqui, juntando esses dois pontos. Se ela for menor ainda, veja que vai se aproximando da reta que tangencia esse ponto aqui, dando, então, assim, exatamente a medida da derivada da função nesse ponto. Ok? Então, essa derivada aqui é calculada de acordo com esse limite. Bom, então a gente vai aproveitar justamente dessa definição para fazer o seguinte. Então, nós vamos tomar essa definição. Vamos reescrever aquela equação. Então, vou colocar aqui x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Eu vou omitir o limite, mas tendo em mente que essa razão aqui, ela é tanto mais próxima da derivada quanto menor for aquele ΔT, igual ao f de x. Esse x aqui, calculado no tempo t. Tá? Então, vejam que, dessa maneira, eu posso escrever isso daqui como sendo x de t mais ΔT
igual a x de t, né? Eu passo esse cara multiplicando para cá, aí vai ficar x de t mais ΔT menos x de t, passo o x de t para o outro lado, mais ΔT vezes a função f de x calculado no tempo t. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Tudo, professor. Tá? Bom, então, suponhamos que nós começamos com a condição de que no tempo t igual a zero, o x vale x0. Então, observem que aqui eu tenho x de ΔT igual a x0 mais ΔT vezes o f de x0, né? Deixa eu escrever assim. x0 mais ΔT vezes o f de x0. Tá? Então, esse é o x no instante de tempo ΔT. Então, se eu acrescento mais uma quantidade de ΔT, eu posso calcular o instante de tempo seguinte. Tá? Então, o x de... Então, agora o t é ΔT, então só no ΔT eu vou ter 2 ΔT. Vou chamar esse cara aqui, esse primeiro aqui, de x1. Tá? Então, agora eu teria... Veja que nessa regrinha aqui é o x no instante de tempo anterior, que é ΔT. Tá? Então, é o x1 aqui, mais ΔT vezes o f calculado no instante de tempo anterior, x1. E esse daqui é o x2. Se eu quero calcular o x no instante de tempo seguinte, que é acrescentar mais ΔT, então x de 3 ΔT, vai ser o x no instante anterior, x2, mais ΔT vezes o f do x no instante anterior. Tá? E isso daqui vai ser o x3. Então, eu posso aplicar essa regrinha recursivamente aí, n vezes, e aí para qualquer instante de tempo n vezes ΔT, ou seja, o x de n ΔT, eu vou ter o x de n menos 1 no instante anterior, mais ΔT vezes o f de x calculado no instante de tempo anterior. Tá? Então, eu posso ir construindo esses valores, fazendo essa operação, que é uma operação muito mais simples do que resolver a equação de acordo com um dos métodos que nós vimos antes, porque a partir de um valor inicial, eu aplico essa regra e vou calculando o x em todos os instantes de tempo seguintes até aquele que eu queira. Tá bom? Então, digamos que eu queira calcular o x no instante de tempo t igual a 10. E eu escolho um ΔT que seja igual a 1, por exemplo. Então, basta que eu calcule o x1, x2, x3, x4, até chegar ao x10. Tá? E aí eu tenho o x no instante de tempo t igual a 10, com esse meu ΔT sendo de 1 unidade. Ok, gente? Ok. Ok. Tá? Bom, é claro que a gente deve esperar o seguinte, que como essa definição aqui de relacionar a derivada com essa razão só é verdadeira quando esse ΔT tende a zero, quanto menor for esse ΔT, melhor deve ser o meu resultado. Então, se eu escolher um ΔT muito grande, meu resultado não vai ser tão bom assim. Então, vou mostrar agora para vocês algumas figuras aqui em que eu apliquei esse método para calcular aquela primeira equação que nós estudamos aqui, que foi aquela equação x ponto igual ao seno de x. Então, aqui a nossa função é o seno de x. Tá? Então, apliquei essa regrinha aqui, em que o meu xn, num instante de tempo n, vai ser o x no instante de tempo anterior, mais ΔT vezes o seno de x calculado nesse instante de tempo anterior. Certo? Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Vou mostrar primeiro aqui uma solução
para o caso do ΔT escolhido como sendo 0,5. Tá? Então, cada passo de tempo, o meu tempo aumenta de 0,5. Bom, os círculos azuis representam a solução numérica. A curva tracejada representa a solução exata. Né? A gente sabe resolver exatamente esse caso aqui. Então, vocês vejam que tem uma boa coincidência em alguns pontos e em outros pontos não tanto assim. Está vendo aqui? Ó, tem uma certa diferença. Na verdade, eu posso calcular, para medir exatamente quão boa ou ruim é essa aproximação, uma função que eu vou chamar de erro relativo, em que eu faço o seguinte, eu pego o valor absoluto do valor calculado, menos o valor da função exata naquele ponto, tá? E divido pelo valor da função exata. Se eu tiver um resultado preciso, né, isso daqui, esse valor tender a zero. Tá? Quanto menor for essa diferença, mais coincidente é o resultado numérico do resultado exato e, portanto, melhor é a minha aproximação. Então, deixa eu mostrar para vocês, para esse caso aí, com ΔT igual a 0,5, como é que se comporta essa função erro. Então, vocês veem aqui que para valores pequenos do tempo, justamente ali onde tem aquela discrepância, aqui tem essa diferença em porcentagem, tá? Então, veja que o maior valor que alcança aqui é da ordem de 2%. Então, esse é o maior erro relativo que eu vou encontrar comparando o meu resultado numérico com o resultado exato. Um erro da ordem de um pouco mais de 2%. Tá? Aí, bom, você pode pensar assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar o meu resultado e essa melhora eu posso obter diminuindo o ΔT, que quanto menor for o ΔT, melhor o resultado. Tá bom, então vamos experimentar resolver esse problema com um ΔT não 0,5, como foi aqui, mas 0,1. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Agora a curva com o 0,1. Aquelas diferenças que a gente via já não aparecem mais, o ajuste parece perfeito, né? A curva tracejada parece estar exatamente em cima dos pontos, mas a gente pode avaliar melhor calculando também aquela diferença relativa. Então, se eu olho para essa diferença relativa desse caso, com esse ΔT igual a 0,1, vocês lembram que no outro caso, com ΔT igual a 0,5, o maior erro era da ordem de algo maior que 2%. Então, agora, essa mesma função erro, para esse caso do ΔT menor, vocês estão vendo aqui, tá? O maior erro, vejam, agora cai bastante. Antes era maior que 2%, agora é um pouco maior que 0,08%. Tá? Bom, eu sou ambicioso, eu quero melhorar ainda mais isso daqui. Então, eu poderia tentar, por exemplo, 10 a menos 2. Tá? Então, aqui em 0,1, que é 10 a menos 1, eu poderia ir para 10 a menos 2. Então, deixa eu mostrar aqui. O erro relativo cai ainda mais, tá vendo? Agora aqui, ó, na ordem de 0,0008. Tá? Então, a coincidência é ainda maior. Só que eu tenho um preço a pagar por isso. Porque, vejam que aqui eu estou calculando até um tempo t igual a 10.
Então, eu parto do zero e vou até t igual a 10. Dando pulos iguais a ΔT. Então, cada vez que eu calculo um x, o meu tempo passa do valor que ele tem para um valor que ele tem mais ΔT. Então, se eu saio de 0 para 10, com ΔT igual a 0,5, eu preciso calcular isso 20 vezes. Concordam comigo? 10 dividido por 0,5. Tá bem? Ok. Agora, digamos que eu calcule com 0,1 como ΔT. Quantos passos eu preciso dar para chegar até 10? 100. 100. Né? 5 vezes o que eu fazia antes. Se eu usar 0,01, quantos eu preciso fazer? 1000. 1000, né? Uhum. Então, vocês estão vendo que diminuir o ΔT é bom por um lado, porque diminui o meu erro. Mas, por outro lado, vai me exigir mais esforço computacional, porque eu preciso fazer essa operação mais vezes para chegar até o mesmo resultado que eu chegava no outro caso. Ok? Ok. Tá? Então, não sai de graça. Melhora por um Mas a lado, demora desse método aplicado em termos de execução de algoritmo, depende do tipo de porque quanto problema que você maior tem. passos, isso é um problema, né? Depende do tipo de problema que você tem. Sim. Aí, o ideal seria que essas duas coisas pudessem ser trabalhadas juntas, né? Que você tivesse uma melhor precisão sem precisar dar um número maior de passos, certo? Mas aqui, com Certo. esse método, você tem esse cobertor curto. Você cobre de um lado, aumentando a precisão, mas diminui do outro, porque agora você precisa fazer mais vezes uma operação que antes você só precisava fazer num certo número. Bom, tem uma forma de melhorar isso. É melhorar esse método aqui que eu apresentei para vocês. Porque esse método, uma, ele tem uma fraqueza que é a seguinte. Deixa eu mostrar aqui. Ao fazer essa operação, notem que nessa expressão que está aqui, ó, nessa expressão aqui, entre os instantes de tempo t mais ΔT e t, eu estou usando o valor da função como sendo o valor que ela tem no ponto x de t. Tá? Então, se eu pego esses dois momentos aqui, esse e esse, para calcular o valor nesse ponto aqui, do x, eu estou usando a função nesse ponto aqui. Só que essa função está mudando entre esses dois pontos. Notem que aqui nesse desenho que eu fiz, a função tem esse valor aqui, mas tem esse outro valor lá. Tá? Então, assumir que ela fica constante entre esses dois instantes é uma hipótese que é forçada. Que, claro, funciona bem para minha aproximação, porque não me obriga a saber o valor da função em todos os instantes de tempo entre esses dois, mas, evidentemente, que eu devo esperar, dependendo do ΔT, essa função possa mudar bastante de valor. Tá? Se esse ΔT for muito pequeno, é claro que essa função vai mudar quase nada, porque ela não vai ter espaço, tempo suficiente para sofrer grandes alterações. Mas, se o ΔT não for tão pequeno assim, isso pode causar uma diferença sensível. Então, como é que eu posso lidar com essa possibilidade, melhorando então meu resultado, para ter uma forma tão simples quanto essa, mas leve em conta de alguma maneira essa possibilidade da função mudar entre esses dois instantes? Bom, então aí entra em cena uma melhoria sobre o método de Euler, chamado método de Euler de segunda ordem, que é o seguinte, que agora eu vou admitir que essa função pode ser alterada entre esses dois momentos. No método de Euler de segunda ordem, a gente trabalha da seguinte maneira. Primeiro,
nós calculamos uma solução tentativa, que é exatamente a do método de Euler original, o método de Euler de primeira ordem. Que eu vou chamar aqui de x til, tá? X til de n, por exemplo. Tá? Então, no instante n, eu calculo essa solução tentativa. Como? Usando aquela mesma regrinha que a gente acabou de usar. Esse valor vai ser o valor no instante anterior, mais o f de x no instante anterior, vezes ΔT. Ok? Bom, e agora, o segundo passo é calcular o valor de f entre t e t mais ΔT, usando um valor médio de f entre esses tempos. Então, no segundo momento, eu calculo agora o x que eu quero, como sendo x do instante do tempo anterior, mais, e aí eu substituo esse f, que eu só calculava no tempo inicial, como um valor médio, ou seja, eu pego o valor, um meio, do f calculado no instante com esse x tentativa aqui, mais o f dessa solução, do xn, vezes ΔT. Tá? Então, primeira coisa é, eu calculo a posição x no instante seguinte. Aí, para levar em conta que a função pode mudar, eu vou calcular o valor médio da função pegando o tempo anterior e o tempo seguinte. Tá bom? Usando aquela solução tentativa. E dessa soma aqui, dividido por 2, eu tenho um valor médio dessa função entre o ponto inicial e o ponto final. Tá? Então, com isso, eu melhoro um pouco o resultado que eu teria com relação ao método original, porque agora eu estou admitindo que essa função não assume um único valor entre esses dois pontos. Mas, por outro lado, para não ficar muito complicado, eu tenho uma variação contínua entre esses dois pontos, eu pego apenas esses dois instantes e assumo que o valor da função entre esses dois instantes é o valor médio dela entre esses dois pontos. Certo? Certo, professor. Ok, gente? Ok. Entenderam a lógica disso daí? Não. Para tentar diminuir o erro, né? Sim, é para diminuir o erro, mas você entendeu a razão de eu ter que levar em conta essa mudança. Por que eu não posso ficar com o método original? Porque o erro vem do fato de que a função está mudando entre esses dois pedaços, certo? Certo. Então, eu quero ainda ter a mesma simplicidade do método original, mas levando em conta essa mudança. E aí, uma das formas de fazer isso é, ao invés de pegar simplesmente o valor da função no tempo inicial, eu pego um valor médio dela do tempo inicial e do ponto final. Então, eu continuo precisando apenas calcular essa relação aqui, mas agora eu preciso dar dois passos. Um, para calcular essa solução tentativa, como eu chamei, que era aquela que eu obtinha do método de Euler original, e a segunda para obter a solução final com o valor médio da função no valor inicial e
no valor final com essa solução tentativa. Diga, Josiane. Mas, o professor, na solução tentativa original, o ΔT não era multiplicado pelo N? Ou é impressão minha? É porque passou rápido e quando o senhor subiu e desceu, eu não consegui Não, conferir. é essa daqui, ó. Cadê? Tá vendo? Peraí. O ΔT não é o ΔT é multiplicado Não, por estou dizendo N? assim, o xn é o x calculado no instante de tempo n vezes ΔT. Ah, Tá? tá, Ou desculpa. seja, Eu fiz confusão. x10 é x no tempo 10 vezes ΔT. Entendi. Tá? É só um símbolo. Uhum. Tá bom? Eu que fiz Então, confusão na interpretação. essa, essa maneira de fazer aqui é o que a gente chama de método de Euler de segunda ordem. Tá? Porque agora eu levo em conta duas soluções para obter a minha solução final. Que a minha solução final é esse valor aqui, é esse aqui que eu quero. Tá? Eu faço o primeiro para poder calcular a função, essa função aqui. Aí faço a média, tá? E calculo o xn. O xn é o valor final que eu quero. Bom, então vou fazer a mesma, vou mostrar para vocês agora, a mesma, para aquele mesmo exemplo, o que sai dessa aproximação de segunda ordem aqui. Deixa eu mostrar aqui uma comparação, tá? Entre, se não me engano, aqui os dois são para ΔT igual a 10 a menos 2. É isso mesmo. Então, aqui aparecem essas duas curvas de erro. A azul é para o método de Euler simples, com ΔT igual a 10 a menos 2. E a segunda, a verde, é com esse método de Euler de segunda ordem, com o mesmo ΔT 10 a menos 2. Notem que o erro cai bastante, tá? Cai uma ordem de quase 3 vezes, um em relação ao outro, o que, portanto, diz que esse segundo método aqui é muito mais confiável do que o primeiro. Tá? Portanto, com o mesmo número de operações, eu consigo obter uma solução com um erro bem menor do que aquela que eu obtinha com o método de Euler usual. Tá legal? Ok. Sim. Bom, por fim, tem um outro método, que é o método mais utilizado hoje, que não é nenhum desses aqui, que é o chamado método de Ruji-Kutta. A lógica é mais ou menos a mesma que essa segunda abordagem aqui, só que a divisão é feita em 4 partes, tá? Chamado método de Ruji-Kutta de quarta ordem. Porque ao invés de pegar só 2 pontos, você pega 4 pontos, o que evidentemente melhora ainda mais o seu resultado, porque agora você está considerando uma região, variações dentro de um espaço pequeno em que a função pode mudar de valor. Tá? Então, eu não vou aqui mostrar para vocês, esses algoritmos estão geralmente prontos. Se alguém quiser ter alguma curiosidade de saber como é, depois eu posso mostrar. Mas só para informar para vocês que esse método existe, eu vou mostrar aqui para vocês o resultado da aplicação dele para esse mesmo problema, só para vocês terem uma noção de como ele melhora o cálculo. Lembrem que o outro valor, ele dava um erro máximo, né, de alguma coisa como 3 vezes 10 a menos 4, tá? Agora eu vou apresentar para vocês a função erro desse método de Ruji-Kutta, com o mesmo ΔT. Não sei se vocês estão vendo aqui que o maior erro é da ordem de um pouco mais que 1 vezes 10 a menos 9. Tá? Então, a diferença entre o valor exato e o valor calculado estaria na nona casa decimal. Tá? O que é uma melhora substancial com relação àqueles métodos anteriores. É claro que eu posso diminuir ainda mais esse erro se eu quiser, diminuindo o ΔT também. Eu vou ter mais trabalho, né, porque eu vou ter que operar mais vezes, mas
mesmo esse aqui, com 10 a menos 2, vocês veem que o erro já é bastante bom. Né? Claro, tudo isso depende do tipo de problema que você quer empregar isso. Porque se você quiser uma precisão maior, aí o preço que você tem a pagar é diminuir o ΔT e ter que rodar mais vezes o programa até atingir o mesmo tempo que você atingia com o outro. Tá? Mas, de qualquer maneira, colocado lado a lado, esses 3 casos, o método de Ruji-Kulta é de longe aquele que tem uma precisão mais apurada. Diga-se. Além da precisão, esse método ele gera algoritmos mais otimizados, mais... O Ruji-Kulta já é um algoritmo, tá? Tá, Não estou entendendo o que você diz como o algoritmo mais... A questão de complexidade. Não, ele é mais complexo do que os anteriores, porque ele é uma coisa de quarta ordem, ou seja, é uma operação similar a essa que eu fiz para o de segunda ordem, mas 4 vezes. Tá? Então, ao invés de calcular a função em um único ponto depois da média, você calcula ela em outros 3 pontos para calcular depois a função final. Ok. Mas, o mestre, ambos os métodos são para sistemas não lineares, né? Qualquer tipo de sistema, linear ou não linear. Qualquer tipo de sistema? Qualquer Poxa, tipo que de bacana, porque eu não conhecia nenhum dos dois. E a minha equação, ela é não linear, né? E eu estava tentando achar um método que me ajudava nisso. Não, esse daqui, as únicas dificuldades que você pode ter são em situações em que a sua função sofre variações bruscas na derivada dela. Tá? Porque Entendi. ao fazer essa média, você está mais ou menos supondo que a tua função ela varia continuamente, de forma suave. Uhum. Se tua função for uma função muito brusca, aí esse método não vai ser capaz de capturar essas variações bruscas. Tá? Entendi. Mas, salvo isso, tanto faz, se é linear ou não linear, ele vai funcionar bem nos 2 casos. Tá ok, obrigado. Ok, gente? Eu, particularmente, uso nas soluções das equações que eu trabalho, são exatamente situações como essa que você está estudando, esse método de Ruji-Kulta de quarta ordem, tá? Ele é o bastante para obter Sim, eu tinha soluções pesquisado sobre isso, que boas. talvez para a minha equação eu não cheguei a tentar implementar o método, entendeu? Mas eu estudei ele e vi como ele funciona, assim, um pouquinho. Talvez vai abrir melhor agora essa aula aí, vai me ajudar bastante. Tá bom. Então, depois, se você quiser, eu te mostro com detalhes o funcionamento dele, tá? Mas aqui é só para ter uma ideia geral de como é que a gente aborda esse tipo de problema do ponto de vista numérico. Tá? Então, a lógica é basicamente essa do método de Euler. Você pegar a função em 2 pontos e calcular o valor da função a partir de uma certa condição inicial, fazendo essas aplicações recursivas. Então, a gente está aproximando a forma da derivada por essa maneira recursiva de pegar a função num ponto, somar ΔT vezes o valor do f. Tá? E aí, ir operando isso várias vezes até ter o valor do x no tempo que você deseja. Ok, pessoal? Ok. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, se vocês tiverem dúvida, fale agora, tá? Porque um dos problemas da lista é justamente a aplicação desse método. Eu acho que a gente tem até que aplicar mesmo para saber quais são as nossas dúvidas, onde a gente vai empacar. Tá, aqui vai entrar aquilo que eu já tenho discutido com vocês sobre a questão da linguagem. Porque esse é o algoritmo. A maneira de implementar esse algoritmo se dá através de uma linguagem computacional, porque isso aí é feito para o computador operar. Tá? Ninguém vai fazer isso na mão. Você pode até fazer, mas bom, você vai perder um tempo gigantesco. Então, isso é feito para o computador operar. Então, para o computador operar, ele precisa ser instruído a fazer essas operações a partir de uma certa linguagem. Qual a linguagem que você vai usar? Depende aí do seu gosto. Né? Cada pessoa pode ter uma linguagem preferencial para usar, para fazer a programação. Ou talvez vocês nunca tenham programado em linguagem nenhuma.
Bom, eu vou mostrar para vocês o rascunho do programa que eu usei, usando uma linguagem que é chamada o Fortran, tá? Eu sou um cara muito antiquado, então eu uso um Fortran de 77, inclusive, nem é o mais novo dos Fortrans, tá? Existem Fortrans bem mais recentes do que esse aí, e dos tempos para cá, desde a década de 90, eu acho, mais ou menos, início dos anos 2000, ficou muito mais usual as pessoas usarem uma linguagem chamada C, né? Que é uma linguagem mais apropriada para fazer computação de cálculos numéricos, tá? Existem outros tipos de linguagem, Flash, Python e tal, mas essas geralmente elas são mais apropriadas para outras abordagens que não cálculo numérico, para programação, também para cálculo numérico, mas principalmente para programações gráficas e coisas mais pesadas, tá? Cálculos numéricos mais simples, em geral, o Fortran e o C são os mais usuais. Bom, então deixa eu mostrar aqui apenas para vocês, talvez vocês nunca tenham visto, não sei, alguém aqui já viu alguma vez um programa em Fortran? Eu nunca vi, não, mestre. Eu já programei em C. No mestrado, eu trabalhei com MATLAB, mas, vou ser sincera, eu não gosto muito. É porque os professores que colocaram em pé de trabalhar na ferramenta MATLAB. Sim. Mas é interessante essa aula aí. Entender um pouco mais, talvez o Fortran me deixe um pouco mais à vontade, sei lá. Eu não gostei muito do MATLAB, não. Eu vi o Fortran na engenharia, mas tem que relembrar, no caso. Tá bom. Tá, eu vou tentar falar, assim, não vou aqui, nosso objetivo não é dar uma aula de Fortran, tá? Então, eu vou apenas mostrar para vocês como é o programa, explicando os pontos principais e localizando essas operações que eu descrevi do algoritmo de Euler aqui dentro do programa. Certo. Então, deixa eu abrir aqui o... Tá. Depois... Instantinho que eu perdi o... Tá bom, vocês estão vendo então aí como é que é esse programa. Bom, aqui deixa eu explicar então linha por linha o que está. Essa primeira linha aqui, ela estabelece os parâmetros que eu vou usar, tá? Nesse caso aqui, o único parâmetro que eu estou usando é o número de linhas, ou seja, o número de vezes que eu vou repetir aquela operação. Tá? Aqui nesse caso eu coloquei 100, porque eu estava usando um ΔT, tá aqui o dt, como eu estou chamando, de 10 a menos 1. Então, 100 vezes 10 a menos 1 dá 10, né? Vocês viram que era aquele final lá do tempo que eu usei em todos os gráficos, tá? Então, esse NL aqui é simplesmente o número de operações que eu vou realizar, tá? Então, aqui entra esse comando, dupla precisão, que é apenas para informar para o programa qual é a natureza desses valores que vão aparecer. Você pode ter valores reais, pode ter valores inteiros, pode ter valores complexos. Esse dupla precisão é um tipo de real, tá? Então, os valores que eu estou usando são x0, que vai ser exatamente o x inicial, dt, que é o ΔT, o t0, que é o tempo inicial, o valor do x, que é o que eu quero calcular, e π, o número π, porque a solução... bom, deixa eu ver se eu usei esse π aqui. Não, eu acabei não usando. É que eu tinha colocado também a solução... não, por causa da solução inicial eu usei o valor do π, sim, da posição inicial eu coloquei o π, que eu queria começar em π sobre 2, tá? Bom, a linha seguinte, essa daqui, é só para informar para o programa que eu vou abrir um arquivo chamado solu-euler1.dat, onde eu vou escrever o resultado final. Tá? Então, aqui está o valor do π, né? O Fortran, ele não tem intrinsecamente um valor de π. Então, se eu colocar simplesmente π, ele não sabe quanto é. Mas ele sabe calcular, por exemplo, o arco tangente de 1, que é π sobre 4. Então, para calcular π, o que eu faço é
dizer que π é igual a 4 vezes o arco tangente de 1. Então, como o arco tangente de 1 é π sobre 4, né, 45, ou seja, qual é a tangente, qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? Π sobre 4, né? Então, π sobre 4 vezes 4 dá π. Bom, o x0, x inicial, vai ser π sobre 2. O ΔT, o dt, vai ser 10 a menos 1, tá? Que é esse valor que aparece aqui. E o t0 é 0. Bom, aí eu faço o seguinte. Bom, primeiro aqui esse write é para escrever no arquivo 1, que é esse da solução, inicialmente o valor do t0 e o x0. Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é escrever a condição inicial. O t0, que é 0, e o x0, que é π sobre 2. Agora ele vai começar aquela série de operações em que ele vai calcular o valor do x como sendo o valor do x0, do instante anterior ao primeiro, mais a função, que é o seno de x0, né, o seno de x calculado no instante de tempo anterior, vezes o ΔT. Tá? E agora, o tempo seguinte é o quê? É o tempo anterior, que era 0 nesse caso, mais ΔT. Tá? Aí eu mando escrever, essa linha aqui é mandando escrever no arquivo 1, o valor do t e do x. Tá? Agora, como eu vou fazer isso recursivo, então o meu próximo valor do x anterior vai ser o que eu acabei de calcular, porque como eu vou calcular o x2, o x anterior é o x1 agora. Então, é como se o x0 se transformasse em x1 e o t0 se transformasse em t1. Tá? Então, é exatamente isso que eu faço. O x0 vira o x e o t0 vira o t. Essa coisa aqui está dentro dessa estrutura de loop, que a gente chama de do. Né? Do é o faça de 1 até NL, ou seja, faça 100 vezes de 1 até 100 essas operações. Então, ele chega aqui e ele retorna. Como ele fez uma, aí ele vai fazer a segunda. Então, ele calcula o x, pegando o x0. Quem era o x0? É o último x que eu calculei. Vezes o seno calculado nesse valor, vezes ΔT. E o t é o tempo anterior, que é o t que eu acabei de calcular, mais ΔT. Aí ele escreve. E assim vai fazendo, sucessivamente, até completar 100 vezes essa operação. Ok? Ok. Só uma dúvida, professor. Eu reparei que tudo ele coloca ponto D0, DO, sei lá. Isso era só para Ali no identificar que essa coisa está em X0 dupla ele precisão. colocou. Na precisão que eu quero, tá? Quantas casas decimais ele vai considerar na solução final. Tá? É só uma maneira de declarar qual é o tipo de E como é que ele variável que você está plota? usando. Ele plota automático? Hã? Meu áudio está ruim aqui. Desculpa, José, eu não te escutei. Como é? Ele plota automático? Essa plotagem que o senhor fez Não. ali, Aí ele faz o que ele automático? faz, depois que eu mando executar esse programa, é escrever esse arquivo aqui. Soluta, Esse arquivo aqui é uma coisa como essa que você vai ver agora. Tudo que ele faz é ir calculando aquelas quantidades e escrevendo no arquivo. Tá? Então, o resultado que ele me dá é esse arquivo aqui, com 2 colunas. A primeira coluna é o tempo, veja, começa de 0, vai aumentando até chegar em 10. E a segunda coluna é o valor do x, para aquele t correspondente. Agora eu preciso usar algum programa gráfico para plotar isso daqui, para transformar isso no gráfico. Tá? Então, eu uso, nesse caso, um programa do Linux, que é o GnuPlot. Mas tem vários programas, você pode ler essa coisa aqui e transformar num gráfico. Tá? Ele identifica que a primeira coluna é o x e a segunda coluna é o y. Depois você plota. Uhum. Perfeito, entendi. Tá? Então, deixa eu mostrar, talvez, aqui para vocês isso operando, só para você ficar... Deixa eu vir aqui para uma... Vocês talvez não tenham esses programas instalados aí, mas só para vocês verem como é que funciona, tá? Mas isso funciona, claro, com qualquer programa gráfico. Não precisa ser esse que eu vou mostrar.
Bom, vocês estão vendo aí a linha de comando do Linux. Então, eu abro um programa que é esse Dinoplot. Aí eu mandei ele plot, o arquivo que eu quero, que é o solus olha1dat. E aí, bom, vocês não estão vendo ainda, mas aí ele abriu para mim aqui uma janela, que é essa daqui. Onde ele pega, tá vendo aqui, ó? Ele pega e transforma aqueles pontos nessa figura aí, com a primeira coluna sendo identificada como a coluna horizontal e a segunda coluna como a coluna vertical. Certo. E aí, gente? Alguma dúvida? Ok. Tá? Então, repetindo, a linguagem aqui não é a coisa mais importante. A linguagem você pode usar aquela que você estiver acostumado a usar ou aquela que te deixe mais confortável em usar. Tá? Mas o que é importante aqui é a maneira de fazer a operação, ou seja, o algoritmo. Tá? A ideia por trás dessa operação. A linguagem é simplesmente a transcrição, você dizer para o computador como é que ele deve empregar essa ideia. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, muito bem. Então, com isso, a gente fecha essa discussão a respeito da solução numérica para equações diferenciais, como essa que eu mostrei para vocês. E agora eu vou entrar em outra parte do nosso assunto, que fecha essa primeira parte, que vai dar origem à lista que eu vou passar para vocês logo depois da aula. Então, antes de dar sequência, pergunto mais uma vez, tudo bem? Ou vocês têm alguma coisa que vocês queiram discutir a respeito disso que a gente acabou de fechar? Não, para mim tudo bem, eu entendi o método, agora tem que saber se a gente consegue implementar mesmo, entendeu? Na linguagem que a gente domina, sei lá, se cada um tem a sua linguagem. Tá Mas bom. eu entendi o método. Tá. Para aqueles que têm alguma noção de programação, eu sugiro que vocês tentem praticar. Bom, vai ter o problema da lista, mas tentem praticar um pouco usando esse método de olha num programinha. Tá? Faça um programa simples que você possa fazer o cálculo de uma solução de uma equação simples, para você se convencer de como isso funciona. E para aqueles que não têm nenhuma familiaridade com programação, eu aconselho a falar com a pessoa do grupo, que se nenhum dos dois tiver, podem depois conversar comigo, então, e aí eu posso explicar algumas coisas. Tá bom? Ok, pessoal? Posso dar sequência? Ok. E aí, professor? Sim. Tá bom. Muito bem, então. Bom, então vamos discutir agora o assunto chamado de bifurcações. Nós vimos até aqui umas situações em que você tem uma equação diferencial de primeira ordem e você, sem resolver essa equação diferencial, você calcula os pontos fixos, ou seja, as soluções que ela pode ter, e analisa a estabilidade desses pontos fixos, se eles são estáveis ou instáveis. Mas esses pontos, eles nunca mudam. Eles sempre ocupam aqueles valores e eles sempre têm a mesma estabilidade o tempo todo. Estável, essa estabilidade não muda. Nós vamos agora olhar problemas em que existe um parâmetro dentro da equação que pode, variando esse parâmetro, alterar a existência desses pontos fixos ou até mesmo de sua estabilidade. Tá? Nós vamos começar aqui avaliando a situação da primeiro tipo de bifurcação, que é a chamada bifurcação
de ponto de célula. Por hora, esse nome não vai ficar muito claro, mas lá na frente, quando a gente olhar para sistemas bidimensionais, eu vou voltar a isso daqui, e aí vai ficar mais evidente por que esse nome. Bom, então, vamos começar olhando para uma equação simples como a seguinte. X ponto igual a R mais x quadrado, onde esse R aqui é um valor real, tá? Então, isso aqui é um parâmetro, é um valor que pode mudar, real. Ele pode ser positivo, negativo, nulo, tá? Bom, eu vou traçar a curva, a gente fazer aquela análise gráfica, dessa função aqui, que é o nosso f de x, né? Nosso f de x é esse r mais x quadrado. Observe que os pontos fixos dessa equação eles ficam determinados, né, quando eu calculo os valores em x, em que esse f de x é zero. Então, eu teria r mais x quadrado igual a zero. Portanto, x quadrado igual a menos r, e, portanto, o x teria que ser igual a mais ou menos a raiz de menos r. Tá? Bom, esses valores só vão existir como valores reais, então, se esse r for um valor negativo, ou zero, né? Menor ou igual a zero. Por quê? Porque se esse r for um valor positivo, aí eu teria aqui a raiz de um número negativo. Qual é a raiz de um número negativo? Casos complexos. Um valor complexo, né? Então, no plano real, as únicas soluções que eu tenho para essa equação é quando r é menor ou igual a zero. Nos outros casos, não tem raiz real, só complexa. Vamos desenhar, então, aqui a forma desse fluxo, a partir daquele método gráfico, para a gente entender o que está acontecendo. Então, vou desenhar aqui, seguindo aquilo que a gente já discutiu antes. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x ponto. Eu vou calcular, vou fazer aqui a curva primeiro para uma situação em que o r é menor que zero. Tá? Então, se r é menor que zero, né, isso daqui seria a mesma coisa de eu ter uma equação do tipo menos o módulo de r mais x quadrado. Tá? Então, esse seria o meu f de x, para essa situação em que o r é menor que zero. Tá? Portanto, aí eu tenho uma parábola com concavidade positiva. Eu tenho uma parábola, curva como essa daqui. Tá? Esses dois pontos aqui são os pontos em que o f de x é zero. São, portanto, os pontos fixos, que nesse caso seria menos a raiz do módulo de r, e aqui a raiz do módulo de r, mais. Tá? Essas são as duas raízes dessa equação. E agora notem o seguinte, vamos desenhar aquelas setinhas lá, indicando como está o fluxo. Então, aqui à esquerda dessa raiz, a função, vejam, é positiva. Então, a seta aponta para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Para a direita. Aqui, desse lado, a função é negativa, tá vendo? Então, aqui a seta aponta para a esquerda, né? Aqui para a esquerda e aqui para a direita. Então, esse ponto aqui é um ponto estável, esse daqui é um ponto instável, certo? Sim. Ok? Aí é estável. Tudo bem. Agora, vamos considerar a situação em que o R é igual a zero. Eu vou desenhar novamente aqui.
o x ponto, e agora eu estou lidando com a situação em que o r é igual a zero. Então, a minha função aqui é simplesmente x quadrado. Então, isso é uma parábola, novamente, né? Mas agora passando pelo zero. Aqui, ó. Então, o único ponto fixo aqui é o zero. Ok? Então, vamos ver como é que é a estabilidade desse ponto fixo. Aqui à esquerda dele, o f de x é positivo, certo? Certo. Então, Certo. aponta para Direita. direita. E aqui ele é positivo também. Então, aqui também aponta para a direita. Então, quer dizer, desse lado aqui, o fluxo está convergindo por ponto, desse lado divergindo. Então, aqui a gente tem um ponto fixo que é semi-estável. Ele é estável pela esquerda e instável pela direita. Mas veja o que está acontecendo. À medida que o R está saindo de um valor negativo e se aproximando de zero, então, digamos, R é menos 2. Aí eu mudo para R menos 1, por exemplo. O que eu vou observar é essa curva aqui subindo até chegar no zero. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês uma animação. Por fim, vamos olhar então o caso R maior que zero. No caso R maior que zero, como eu tinha discutido antes, não tem raízes reais, então não tem pontos fixos nesse plano aqui. O que quer dizer que a curva f de x não cruza o eixo x. O eixo x ponto igual a zero. Então, ela é uma curva, é uma parábola. Vou desenhar uma parábola melhor aqui. Uma parábola assim, acima do eixo. Não tem ponto fixo. Ok? Então, esse aqui é o caso R maior que zero. Tudo bem? Sim. Então, deixa eu mostrar para vocês uma animação exibindo justamente essa mudança de comportamento. Em que eu tenho essa função aí com o R variando de valores negativos até valores positivos. Deixa eu começar aqui novamente. Bom, vocês estão vendo aí, ó, o R vai aumentando, começa em valor negativo, aí chega do zero, tangencia, depois passa a não ter mais nenhuma raiz. Todo mundo vendo essa animação, né? Sim. Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Observem o ponto aqui em que a curva está cruzando o eixo X. Seriam os pontos fixos. Tá? Notem que esses valores eles vão se aproximando um do outro. Até que os dois se juntam em zero. E aí desaparecem. Então, a gente diz que nesse processo aqui, em que eu passava de ter dois pontos fixos, um estável, outro estável, para ter um ponto fixo semi-estável e depois nenhum ponto fixo, eu tenho um processo de colisão dos pontos fixos. À medida que eu vou aumentando o R, esses dois pontos vão se aproximando, aí eles se juntam aqui, colidem um com o outro, por isso fica uma parte estável, a outra instável, e depois eles desaparecem. Tá? Então, a gente tem aqui uma mudança de comportamento. Você tem, num certo valor de R, dois pontos fixos, um estável e outro instável. Esses pontos, à medida que o R vai aumentando, eles vão se juntando. Eles se juntam e depois eles desaparecem. Então, eu tenho uma mudança de comportamento que eu chamo de bifurcação. A existência e a natureza desses pontos fixos é mudada de acordo com o valor do R. E eu posso simbolizar essa mudança através de um diagrama, que eu chamo de diagrama de bifurcação, em que eu vou colocar dois eixos aqui, um eixo com valor de R e outro com valor de X, e eu vou representar os pontos fixos nesses eixos.
Então, vou chamar aqui o eixo R, esse aqui é o eixo X. Então, note o seguinte, para R menor que zero, para cá, para a esquerda, eu tenho um ponto fixo estável, que está no valor negativo de X, e um ponto fixo instável, que está no valor positivo de X, certo? Então, esses pontos são valor negativo de X, aqui embaixo, estável. Então, ele vai se aproximando do zero, e o valor positivo tem um ponto instável, que eu vou representar como essa curva tracejada aqui. Ela é simétrica essa, né? O mesmo valor com o sinal trocado, então deixa eu colocar assim. Vou representar ela com essa curva tracejada, e eles se encontram no ponto x igual a zero, quando o R é igual a zero. Tá? E depois disso, deixam de existir. Na parte do R mais positivo, não tem mais nenhum ponto fixo. Tá? Então, aqui é o estável. E aqui é o instável. Tá? Tudo bem? O senhor pode repetir essa parte, professor? Que parte? A do diagrama? Sim. Então, aqui eu estou traçando esse plano para representar a localização e a estabilidade dos pontos fixos que eu tenho, variando R. Então, aqui eu coloco no eixo X e o eixo Y, eu coloco aqui o eixo horizontal como R e o eixo vertical como X, onde eu vou colocar a posição dos pontos fixos e vou desenhar com a curva tracejada, o instável, e com a curva cheia, o estável. Tá? Para R menor que zero, à esquerda, portanto, aqui, existem dois pontos fixos, como a gente viu aqui, esses dois. Quando x é negativo, eu tenho um ponto fixo estável. E x positivo, eu tenho um ponto fixo instável. Então, por exemplo, nesse valor aqui, ó, do R, que é um valor negativo, eu tenho esse ponto fixo estável e esse ponto fixo aqui instável. Tá? Aí eu vou aumentando o R na direção do R igual a zero. Os pontos fixos vão ficando mais próximos um do outro. Mas continua tendo um instável e outro estável. Certo? Certo. Até que eu chego em R igual a zero. Nesse caso, os dois pontos fixos colidem, se juntam aqui, ó, em x igual a zero. Esse ponto é estável por um lado e instável pelo outro. Tá? Exatamente como eu desenho aqui, ó. X menor que zero, ele é estável. X maior que zero, ele é instável. Tá? Tudo bem. E aí eu chego agora em R positivo. Em R positivo, não tem ponto fixo nenhum. Então, desaparece. Aqui eu não desenho nenhuma curva, porque não existe ponto fixo. Ok? Entendi, professor. Tá? Então, a gente chama esse tipo de mudança de bifurcação de ponto de cela. Quando é que acontece uma bifurcação de ponto de cela? Quando você tem dois pontos fixos inicialmente, um estável e outro estável, esses pontos fixos vão se juntando até que eles colidem e depois eles desaparecem. Tá? Variando esse parâmetro que existe na equação. Tá? Veja que essas mudanças acontecem quando eu vou mudando o valor do R. Se por um acaso, ao invés dessa equação aqui, eu tivesse uma equação como essa daqui, ó, tá? Aconteceria a mesma coisa. Só que, nesse caso aqui, a minha parábola que eu desenharia lá teria uma concavidade negativa. Então, ela seria assim. Tá? E aí, vejam o que acontece aqui. O f de x aqui, igual a zero, resultaria em x igual a mais ou menos raiz de r. Então, se o r fosse positivo, nesse caso, teria duas raízes. Seria essa situação aqui.
Esses dois pontos fixos aqui com R positivo. Esse ponto fixo aqui seria, veja, aqui ele se comporta desse jeito, né? Aqui, assim. Então, aqui seria o contrário, aqui seria o estável, aqui seria o instável. Para R igual a zero, essa curva tangenciaria justamente o eixo X, o X ponto igual a zero, seria esse aqui. Né? E aqui ele seria dessa forma. Então, seria estável por esse lado e instável por esse, que para R igual a zero. E para R menor que zero, aí não existiria mais nenhum ponto fixo. Que agora a parábola não cortaria mais aquele eixo. Tá? Então, aqui para R menor que zero. Tá? Então, o diagrama de bifurcação seria idêntico a esse, só que do outro lado. Tudo bem, gente? Sim. Tudo certo, gente? Sim. Sim, sim. Tá. Então, vamos ver esse outro exemplo aqui. Imagine que eu tenho essa equação aqui, ó. Tá? Então, aqui o meu f de x. Tá? Bom, alguém tem ideia como é que eu posso calcular os pontos fixos dessa equação? Claro, calcular os pontos fixos é fazer isso daqui igual a zero, né? Então, é ter r menos x igual a exponencial de menos x. Alguém tem ideia como calcular isso daí? Qual é o valor de x satisfaz essa igualdade? Alguma ideia? Logaritmo, professor? Logaritmo, é isso? Bom, logaritmo te levaria para um problema parecido, porque você aplica aqui, faria logaritmo de r menos x, logaritmo da exponencial de menos x é menos x. Então, você ficaria com essa equação agora para resolver. Essa equação, gente, é chamada de equação transcendental. Tá? Ela não tem uma solução analítica. A maneira que você tem de resolver essa equação é de forma numérica. E a lógica aqui é fazer o seguinte: a gente pode também poder fazer uma estimativa gráfica disso daqui, que é exatamente como o cálculo numérico é feito. Imagine o seguinte, que eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou chamar aqui duas funções, uma função g de x, que é r menos x, então, ou seja, uma reta decrescente, e h de x, que é exponencial de menos x. Tá? Então, sendo assim, eu tenho x ponto igual a g de x menos h de x. Então, meu f de x é essa diferença aqui. Ó. Tá? O que é que isso facilita a minha vida para descobrir quais são os pontos fixos? Pelo seguinte, eu vou traçar aqui no gráfico essas duas funções, a função g e a função h. A função h é uma exponencial negativa, então ela é uma curva, faz isso daqui. Vai, à medida que x aumenta, ela vai tendendo a zero. Né? Deixa eu fazer uma curva melhor aqui. Ela vai tendendo a zero. Tá? E R é uma reta decrescente. Então, para um certo valor de R, vai depender aqui de onde
qual o valor de R é. Então, digamos, tem um valor aqui de R, a curva cruza esse ponto aqui. Bom, deixa eu... Uma reta boa mesmo. Tá? Então, digamos que seja essa aqui. Notem que essa verde aqui é a função essa daqui é a função que eu chamei de G. E essa daqui é H. Então, notem que tem dois pontos aqui onde elas são idênticas, né? Esse ponto aqui, esse ponto aqui. Se G é igual a H, o f de x é igual a zero. Concordam comigo? Sim. Então, esse ponto aqui é um ponto fixo, certo? Correto. Esse ponto aqui é um ponto fixo também, não é? Porque nesse ponto, G igual a H e, portanto, o f de x igual a zero. Tá bom? E quanto à estabilidade desses pontos? Vejam só. Aqui à esquerda, notem que a função H é maior do que a função G. Né? A curva azul aqui está acima da reta. Então, se H é maior que G, o F é positivo ou negativo? Positivo? Não. O F é G menos H. Ah, sim, negativo. Negativo, né? Então, a seta aqui aponta para a esquerda, certo? Nessa parte aqui, ó, aqui à direita dele, eu tenho o G maior do que H. Então, aqui ela é positiva. Então, a seta aponta para a direita. Tá? Então, aqui a seta aponta para a direita e aqui a seta aponta para a esquerda. Portanto, esse ponto aqui é um ponto estável e esse ponto aqui é um ponto instável. Tá bem? Ok. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de R maior do que um certo valor, RC. Bom, no valor R igual a RC, eu vou ter o seguinte. Então, esse é um valor de R, que é o X, aqui é X ponto, e eu vou diminuindo esse valor, tá bom? À medida que eu diminuo esse valor, vejam que a única coisa que depende de R é o G. Então, só essa reta aqui vai ser afetada quando eu mexer no R. Então, se eu diminuir o valor de R, esse ponto em que a curva passa pelo eixo X ponto, ele vai diminuir, tá? Então, essa curva aqui, ela vai ser puxada para baixo. E vai ter um certo valor de R em que ela vai tangenciar a curva azul só em um ponto. Então, ela vai cruzar a curva azul somente um ponto. Então, aqueles dois pontos que existem, nesse caso, eles vão desaparecer. E vai existir só um. Então, eu vou ter uma situação como essa daqui agora. Esses desenhos dessas curvas no computador não são fáceis, hein? Bom, tem que ficar assim mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um ponto aqui. Deixa eu deixar aqui. Pronto, aqui está melhor. Ups. Tá? Então, só esse ponto aqui. Agora é ponto fixo, que é só nesse ponto G igual a H. Tá? E aqui, novamente, você vê a curva azul em cima da curva verde, então H maior que G, portanto, negativo, aí apontando então para a esquerda, e aqui, mesma coisa, aponta para a esquerda. Então, aqui eu tenho um ponto semi-estável, estável pela esquerda e estável pela direita e instável pela esquerda.
E depois disso, se eu diminuo ainda mais o valor de R, o que vai acontecer agora é que essas curvas não se tocam mais em ponto nenhum, o que quer dizer que os pontos fixos desaparecem. Tá? Então, eu tenho agora essa curva e a reta aqui embaixo, por exemplo. Aqui não tem mais nenhum ponto fixo. Aqui é para um R menor do que RC. Tá? Então, esse aqui é exatamente o R igual a RC. E aqui o R menor do que RC. Deixa eu mostrar para vocês agora aqui uma ilustração disso. Vocês vão ver essa animação agora. Cadê? Vamos começar de novo. Tá vendo? O R está diminuindo, está descendo. Vai tangenciar em um único ponto. Depois não passa mais nenhum ponto da outra curva. Nessa situação aí, você já não tem mais nenhum ponto fixo. Ok? Então, é exatamente o que acontecia no caso anterior. No caso daquela equação que a gente estudou antes. Então, eu tenho o mesmo tipo de transformação, em que, variando o R, eu passo de dois pontos fixos, um estável, o outro instável, para um único ponto fixo, que é semi-estável, e depois para nenhum ponto fixo. Então, aqui eu também tenho uma bifurcação do tipo ponto de célula. Eu vou localizar agora, vou mostrar para vocês como calcular o valor do R, o elo do R, o valor crítico do R, em que acontece essa bifurcação. Tá? No outro caso, a gente viu que o valor do R, em que havia essa mudança, era R igual a zero. E para esse caso aqui, qual é o valor de R que corresponde a esse RC? Quando você tem essa situação limite, em que a curva tangencia a outra num único ponto e esse ponto é semi-estável. Bom, para determinar esse ponto, então eu tenho que notar o seguinte, que nessa situação aqui, que é a situação crítica, quando ele passa de ter um único ponto fixo para ter nenhum, eu tenho duas condições, que são as seguintes. Eu tenho G igual a H, certo? Então, nesse ponto aqui, as duas curvas se interceptam. Concordam? Sim. A outra condição é a seguinte. Veja como essa aqui é uma reta e ela está tangenciando a curva nesse ponto. Isso significa que a derivada dessa função tem que ser igual à derivada da outra função. Tá? Que essas duas curvas são tangentes uma à outra naquele ponto. Certo, Sidney? Certo. Então, a outra condição é que o G' de x é igual a H' de x. Bom, então vamos aplicar essas duas regrinhas aqui. Então, nós temos para a primeira, chamar essa daqui de 1 e essa daqui de 2. Então, da primeira, nós temos o seguinte, nós temos que o g é r menos x, né? R menos x é igual a exponencial de menos x. Essa é a primeira. A segunda é que a derivada em relação a x de r menos x tem que ser igual à derivada em relação a x exponencial de menos x. Quanto é que dá essa derivada aqui? Menos R. Não, R é uma constante aqui, né? Ela não depende de x. Quanto é que dá isso daqui? Menos 1. Menos 1. E desse lado, quanto é que dá essa derivada?
E de x? E de menos x? Menos, né? Menos x, e... Exponencial de menos x. Certo? Como é que é a Certo. derivada da exponencial? Deriva o argumento, multiplica pela própria exponencial. Né? Então, derivar o argumento dá menos 1 vezes a exponencial. Certo. Bom, então aqui eu tenho a exponencial de menos x igual a 1. Qual é o valor de x que satisfaz essa condição? Zero. Isso, x igual a 0. Aí eu volto para a primeira equação. Substituindo x igual a 0 na primeira equação, eu fico com o quê? R igual a exponencial de 0, que é 1. Então, esse é o valor crítico do R em que eu tenho a bifurcação, em que eu passo da situação de ter 2 pontos fixos para ter um só, que depois vai desaparecer. Tá legal? Então, o nosso diagrama de bifurcação é o seguinte. Vai ter essa cara aqui. Vou botar um desenho aqui. Colocando aqui o R desse lado. Aqui o X. Então, vou colocar o 1 aqui, ó. E aí observar o seguinte. Quando o R é maior do que o RC, ou seja, quando o R é maior que 1, eu tenho 2 pontos fixos. Um que é estável, quando o x é positivo, e outro que é instável, com x negativo. Tá? Então, para R maior que 1, eu tenho, novamente, né, nessa figura, estável, x positivo, instável, x negativo. Então, aqui seria estável, para x positivo, e aqui instável, para x negativo. À medida que o R vai diminuindo, esses dois pontos vão se aproximando até que eles colidem em R igual a 1 e depois deixam de existir. Tá certo? Ok. Ok, pessoal? Ok, professor. Tá? Agora, notem o seguinte. A gente olhou aqui 3 situações de funções, em que pelo menos 2 delas são completamente diferentes uma da outra, né? No primeiro caso, o caso que a gente analisou primeiro, eu tenho r mais x quadrado. O segundo caso é simplesmente a troca de sinal. E o terceiro caso é uma função bem diferente dessas duas, que é esse daqui, né? R menos x menos exponencial de menos x. O que é que esses 3 casos têm em comum para que o comportamento deles seja similar com relação a essa questão da bifurcação, para produzir esse efeito ao variar o valor do parâmetro R? Esses 3 casos, eles têm como comum o seguinte, que é o que vai justificar que qualquer função f de x que tem essa propriedade vai sofrer exatamente esse tipo de bifurcação. Então, notem o seguinte, que se eu tiver uma função f de x que tem um formato qualquer, mas desde que ela satisfaça o critério que eu vou mostrar agora para vocês, a gente vai ter sempre esse tipo de bifurcação. Aqui eu vou colocar o x, aqui eu vou colocar o f de x, tá? Então, vou desenhar aqui um formato qualquer, mas só com a condição de que perto dos pontos fixos, que são quando f de x igual a 0, eu tenha uma concavidade, tá? A curva, então, tem uma concavidade. Pode ser um máximo, pode ser um mínimo. Aqui eu estou desenhando um mínimo. Aqui está um ponto fixo, aqui tem outro ponto fixo. Tá? Aqui eu estou, para não confundir, vou deixar assim aberto, né? Porque eu quero dizer que os dois são estáveis, não. Tá? Só apenas para localizar. Deixa eu marcar até aqui com x, só para não confundir que se é estável ou instável. Esses dois são pontos fixos, que é f igual a 0. Tá? E isso daqui é para um certo valor de R, digamos um valor R1.
Agora, notem o seguinte, se eu for aumentando esse valor de R, vamos passar para o valor R2, essa curva aqui vai subir. Então, ela pode chegar nesse ponto aqui. Tá? Então, tudo que ela fez é deslocar para cima. E aqui eu tenho um R2 que é maior que R1. E depois, se eu continuo aumentando o R, essa curva agora vai ficar acima do eixo. E agora aqui não tem mais ponto fixo nenhum. Tá? Mesma coisa poderia acontecer se a concavidade fosse oposta, fosse negativa. Então, ao invés de ter um mínimo aqui, tivesse um máximo. Tá? Aí, variando o R, esse máximo iria se deslocando para baixo, até que tangenciaria só no único ponto, depois nenhum. Mas vejam que não importa qual seja a forma desse F, a única exigência para ele ter esse comportamento de passar de ter dois pontos fixos para um só, que é semi-estável, para depois nenhum, é que essa função F, perto da região dos pontos fixos, ela tenha uma concavidade, ela tem um máximo ou um mínimo. Então, nessa região aqui, ó, em torno dos pontos fixos, eu tenho uma curva parabólica, certo? Então, basta que tenha essa forma parabólica aqui para que essa conclusão seja verdadeira. Tá? Se a gente olhar para aquela função lá, do último caso, essa daqui, não parece ser assim, mas se a gente olhar para a cara que ela tem, nós vamos ver que isso é verdade. Porque, notem só, o seguinte, bom, vocês estão vendo aqui que a bifurcação acontece perto de x igual a zero. Então, eu vou aproximar essa função aqui para olhar qual é a cara que ela tem perto de x igual a zero. Então, eu vou aplicar aquela regrinha que eu já tinha falado para vocês antes da chamada série de Taylor. Então, sobre essa exponencial aqui. Tá? Então, tomando a equação x ponto igual a r menos x menos a exponencial de menos x e aplicando a série de Taylor funciona a série de Taylor, funciona assim, a função chamar assim de fzão, para não confundir com fzinho que a gente está usando para essa coisa toda aqui, ela é calculada como f em zero, mais a derivada de f em relação a x, calculada em x igual a zero vezes x, mais 1 meio da segunda derivada de f, calculada em relação a x, em x igual a zero vezes x ao quadrado, mais etc. Aí teria um termo x ao cubo, etc. Bom, então se eu pego e aplico isso na exponencial, a exponencial de menos x, ela vai ser aproximadamente igual ao seguinte. Então, seria a exponencial calculada em x igual a zero, que dá 1. A derivada da exponencial de menos x é menos a exponencial de menos x, como a gente viu. Calculado em x igual a zero, isso dá 1. Então, tem um menos, vai ficar menos 1 vezes x. Então, 1 menos x. Aí tem a segunda derivada. Então, tem a exponencial de menos x derivada dá menos a exponencial de menos x. Se eu derivo de novo, cai mais um sinal negativo e aquele menos vira mais. Então, vai ficar mais 1 meio da exponencial de menos x calculada em zero, que dá 1, vezes x quadrado. Tá? Então, e aí tem os outros termos aqui que eu vou desprezar, porque como x é próximo de zero, o próximo termo é x ao cubo, mas ele desaparece. Bom, então aí eu noto o seguinte, que aquela minha função lá, x ponto, vai ficar como 1 menos x, né, menos... não, desculpa, aqui tem um r, né? Que eu pus, que é r, né? r menos x, menos a exponencial. E a exponencial eu estou aproximando por isso aqui. 1 menos x mais 1 meio de x quadrado. Então, notem que esse x aqui vai cancelar com esse.
E aqui eu vou ficar com R menos 1 menos 1 meio de x quadrado, tá? Que é exatamente essa função f de x aqui. Ela tem a forma parabólica, tá? Então, basta que essa função tenha essa forma parabólica para que aconteça nas suas soluções de ponto fixo, variando R, essa bifurcação do tipo ponto de Cella. Ou seja, que os dois pontos fixos se transformem num só e depois desapareçam à medida que o R passa de um valor até um outro valor, passando pelo valor crítico. Nesse caso, R igual a 1. Certo? Ok. Gente, vocês estão entendendo alguma coisa? Ou vocês já desistiram de entender? Tô entendendo, professor. Não, eu tô entendendo, professor. Tá claro? Só que Diga. eu achei meio difícil isso aí, entendeu? Vou ter que rever, depois pegar as notas de novo, igual eu fiz na última aula, e rever algumas coisas. Sim, mas isso eu sempre aconselho vocês a fazerem, sempre, qualquer circunstância. Entendendo ou não entendendo. Tá? Tá, mas alguma coisa aqui que a gente possa fazer agora? Não, tranquilo. Eu entendi. Agora é praticar mesmo para ter certeza. Tá bom. Bom, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte. Bom, vamos lá. Primeiro, a questão. Bifurcação. O que é essa bifurcação de ponto de Cella? É uma mudança que ocorre na existência e natureza dos pontos fixos de uma dada equação de primeira ordem, quando essa equação tem um parâmetro que varia, vai mudando, nesse caso o valor desse R vai mudando, e para um certo domínio desses valores, você tem dois pontos fixos, depois você tem um só, depois você não tem nenhum. Tá? E para que isso aconteça, basta que a função f de x, da minha equação de primeira ordem, tenha como propriedade o fato de que perto dos pontos fixos, essa função tem uma concavidade, tem um formato de uma parábola, positiva ou negativa. Tá? Porque notem que, por ter o formato de uma parábola, ela vai cruzar em dois pontos o eixo f de x igual a zero. Portanto, vai ter esse ponto e esse ponto como soluções de f de x igual a zero. E à medida que o r vai variando, aumentando ou diminuindo, essa função vai subindo, por exemplo, vai ter um só ponto fixo e depois nenhum, que é exatamente o que ocorre nessa bifurcação do ponto de Cella. Tá? E, portanto, qualquer que seja o formato do f de x, desde que tenha essa propriedade daqui, você sabe que essa equação vai sofrer uma bifurcação do ponto de Cella. Tá? Bom, para a gente fechar hoje e fechar esse assunto, vamos só falar de mais um caso rápido aqui, que é um outro tipo de bifurcação, que é a chamada bifurcação transcrítica. Nessa bifurcação, diferente da bifurcação do ponto de Cella, os pontos fixos não vão desaparecer. Eles vão continuar existindo no mesmo número que eles existiam desde o início. O que vai acontecer é que vocês vão ver que vai acontecer uma inversão da estabilidade deles. Tá? Então, aqui a gente vai ver agora a bifurcação transcrítica. Então, o exemplo para esse caso é analisado olhando para a seguinte equação. Vou colocar aqui. X ponto igual a Rx menos x quadrado. Tá? Vamos fazer uma análise rápida aqui de estabilidade linear nessa equação. Então, isso daqui é o meu f de x. Então, nós temos, vamos calcular os pontos fixos. F de x igual a zero. Então, tenho Rx menos x quadrado igual a zero. Bom, posso colocar o x em evidência, por exemplo, vai ficar R menos x igual a zero.
Então, dessa equação aqui, eu vejo que tem duas soluções. Uma é x igual a zero e a outra é x igual a r. Certo? Certo. Correto. Então, esses são os dois pontos fixos. Agora, vamos olhar para a estabilidade deles. Então, como é que eu olho? Calculo a derivada do f de x. Né? Meu f de x é isso, a derivada disso vai ser r menos 2x. Agora, vamos ver aqui para cada um desses pontos fixos como é que fica o sinal dessa derivada. Vamos calcular o f de linha de zero. Então, se x igual a zero, eu tenho r. Né? Se x igual a r, que é o outro ponto fixo, eu vou ficar com r menos 2r. Então, menos r. Então, notem o seguinte. Quando r é positivo, zero é instável, r é estável. Se o r for menor que zero, então zero é estável e o ponto x igual a r é instável, porque isso aqui vai ser positivo agora. Tá? Bom, deixa eu só desenhar então aqui a figura para a gente ver com que cara isso fica. Na verdade, deixa eu mostrar aqui para vocês essa animação dessa equação. Tá? Então, vocês estão vendo o seguinte, vejam só. Deixa eu voltar lá para... Começando. Então, veja, aqui tem um ponto, tem um outro. Aí eles vão, se juntam no zero, mas agora, ao invés de desaparecer, notem que continua tendo zero e o outro aqui continua, tá? Então, continuam tendo dois pontos fixos o tempo todo. Um em x igual a zero, sempre, o outro em x igual a r. Claro, quando r é igual a zero, os dois pontos estão juntos. Tá? Mas nunca desaparecem de ter os pontos fixos. Eles sempre estão presentes aí. Então, aqui, só resumindo, nós vamos ter o seguinte. Se r é maior que zero, então eu tenho x igual a zero é instável e x igual a r é estável. E se r é menor que zero, eu tenho x0 é estável e x igual a r é instável. Tá? Portanto, o meu diagrama de bifurcação nesse caso é uma coisa assim. Então, vou desenhar aqui R versus X. Então, vamos começar com R negativo, para cá. Então, se R é negativo, eu tenho X igual a zero é estável. Tá? Então, eu desenharia aqui uma curva x igual a zero é essa aqui ao longo do eixo R, como estável. Então, que seria uma curva cheia, tá? Ok? E o x igual a R é instável. Então, x igual a R seria uma reta aqui. Como ele é instável, eu ponho uma curvinha tracejada aqui. Então, aqui é estável e aqui é instável. Agora passa para o R positivo. Quando o R é positivo, x0 é instável. Então, aqui seria uma linha tracejada. X igual a zero. E x igual a R é estável. Então, essa curva aqui continua reta, agora é cheia. Tá? Então, eu tenho essa situação.
Tem essa situação aqui. Tá? Então, notem que, nesse caso, os pontos fixos não desaparecem. Tá? Diferente do caso anterior, do ponto de Sela, em que eles desaparecem, eles colidem e desaparecem, nesse caso aqui, o que acontece é uma permuta de estabilidade. Tá? Para R negativo, um é estável, o outro é instável. Para R positivo, eles trocam de papel. O que era instável passa a ser estável, e o que era estável passa a ser instável. Certo? Certo. Tá? Então, essa é a distinção que existe entre a bifurcação de ponto de Sela e a bifurcação transcrítica. Na bifurcação de ponto de Sela, os pontos fixos desaparecem. Nessa daqui, não. Eles simplesmente trocam de estabilidade. Tá? Bom, então a gente fica hoje por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora. Nada? Por enquanto não, professor. Tá bom. Bom, então é isso. Então, é isso que a gente tinha para conversar hoje. Eu vou passar a lista para vocês. Vocês vão ter até dia 15, é isso? 14. 14 para me entregar. Tá legal? Ok, professor. Tá bom. Bom, então, boa semana a vocês e até daqui a 2 semanas. Então. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Fala, pessoal. Até Ok, mais. tchau.